Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: apesar do gol marcado pelo Júnior Todinho no lance individual, quais falhas que você observou que ainda precisam ser modificadas no time, ser resolvidas no Guarani? E também falasse sobre a escalação hoje do Valber no lugar do Bruno Silva. Valber que foi tirado por você do time titular na última partida contra o Cruzeiro e foi promovido o Didi, e hoje quem sai é o Bruno Silva. O zagueiro que era capitão da equipe perdeu a sua confiança, ao contrário do que você disse, que confiava nele como capitão na última partida. O que foi que mudou? Boa tarde. Em relação aos pontos que precisam ser ajustados, eu vejo que ainda são muitos, né? Não foi porque nós vencemos hoje que está tudo perfeito, e também não é porque a gente perde que está tudo indo por água abaixo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e coerência em todas as circunstâncias, então a gente procura trabalhar dessa maneira. Precisamos ajustar muitas coisas. A gente tem tido as coisas boas, que é o nosso controle de jogo, a nossa posse de bola, e nós estamos criando inúmeras alternativas e situações de gol, né? Eu acho que eu vejo um grande problema quando a equipe não cria, e no caso do Guarani é uma equipe que cria muito. A gente precisa ajustar mais essa bola final, esse último passe, procurar colocar para dentro as oportunidades que a gente tem. Em relação aos erros que nós estamos corrigindo hoje, me deixa muito feliz não ter tomado gols, nem de bola parada e nem de uma outra situação. Acho que passar um jogo sem tomar gol tira um pouco do peso, né, da responsabilidade, não só da linha defensiva, mas do processo defensivo que começa lá com os atacantes. Em relação ao Valber é um jogador que eu confio muito. Eu promovi ele lá no Botafogo da Paraíba, do Juniores Profissional, depois teve uma ascensão na carreira, veio para cá também passando pelo meu critério, assim como do Michel, do Conselho de Administração do clube. O Bruno Silva é um cara de extrema confiança, continua assim sendo meu capitão. O fato dele não ter jogado hoje, não ter usado a abraçadeira, não significa que ele não é meu capitão. Nós temos vários líderes e pilares dentro da equipe, e é só a gente voltar um pouco atrás e lembrar o quanto ele foi importante na nossa caminhada do ano passado, o quanto ele foi líder, o quanto que o próprio Arthur Rezende foi muito importante no ano passado. O momento do Arthur, do Bruno, podem não atravessar o seu melhor momento técnico, mas essa inconstância ela faz parte do processo. A gente tem que ter paciência com esses atletas. Eu procuro dar mais carinho e não porrada, porque a cobrança já é muito grande deles próprios. Então, se a gente começar a bater demais, depois a gente termina com o ano passado com 50 jogadores dentro do vestiário, né? Porque fez um jogo ruim, tá mal, tira, traz outra mal. Não tá mal. Nós vamos recuperar o Bruno, no momento certo ele vai voltar, vai nos ajudar, continua sendo um pilar, nosso capitão, e eu tendo plena confiança nele. E o momento do Valber também é muito bom. E o futebol ele é feito de momento, né? Então a gente procura ser justo e coerente. E naquele momento eu tirei o Valber justamente por isso, para ser coerente e justo. É o que eu prego, é o que eu tenho que fazer. Então acho que eles entendem dessa maneira. É nessa transparência que eu falo para vocês aqui, é a mesma que eu trabalho com eles lá dentro, e eles têm compreendido. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, primeiro, boa tarde. A primeira vitória aconteceu num campeonato difícil, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente depois de 2 resultados adversos. Gostaria que você falasse dessa primeira vitória na competição, quais os reflexos dela, e comentasse também o gol do Júnior Todinho, que foi um golaço, e depois a expulsão, onde o árbitro acabou tirando o jogador da equipe do Guarani do gramado. Pontuar dentro da Série B é muito difícil. Jogar contra o Botafogo aqui em Ribeirão, 11 horas da manhã, com um jogador a menos, já vindo numa maratona aí de 3 jogos de Série B, mais a nossa reta final do Paulistão, título do interior, a gente já vem numa batida aí pós-pandemia de 8 jogos, se eu não me engano. Então o cansaço é grande, o desgaste é enorme. Hoje a gente deve estar aí com mais de 30 graus, eu não sei, mas estava quente. E o reflexo é muito positivo, porque a gente já merecia, né? Eu pelo menos vejo dessa maneira, esse é o meu ponto de vista. Tanto o CSA como o Cruzeiro, na pior das hipóteses, sim, a gente merecia 2 pontos, 1 ponto cada jogo, pelo que nós apresentamos, pelo que nós jogamos, pelo que nós construímos. Mas o futebol, ele tem a meritocracia, né? O merecimento. O adversário teve a chance, nos matou, a gente teve as oportunidades e não fez, e a gente vinha sofrendo com alguns erros, né? Então a gente conseguiu equilibrar esse sistema defensivo, trabalhamos muito ontem essa bola lateral, a bola parada, ajustamos uns posicionamentos. Então isso reflete de maneira positiva, que eu acho que faltava, né, o ponto para a gente dar o start dentro da competição, entrar de vez na Série B, uma vez, como eu repito, né, valorizar demais o esforço desses atletas. Eles jogaram
muito, não só hoje, eles vêm jogando, se apresentando muito bem, mesmo em meio a dificuldades, o resultado não acontecendo, nos mostra um norte, nos mostra um caminho, uma organização, coisa que não se via no início do ano passado. Não estou criticando o trabalho de profissional que estava, nem do elenco, porque muitos daquele elenco foram importantes para a nossa permanência aqui hoje na Série B, mas o Guarani não joga por uma bola, o Guarani não joga se defendendo, a gente propõe, a gente tem conceito e a gente não vai abrir mão disso. A gente precisa ajustar os detalhes, parar de dar o gol tão fácil para o adversário, e hoje isso já aconteceu, e ser mais efetivo no passe final, na bola final, mas isso nos mostra o conceito, a ideia e a maneira que a equipe se comporta, que nós estamos muito mais próximos de ajustar e alavancar dentro da competição. O primeiro passo foi dado e agora é seguir trabalhando, pé no chão, muita coisa a se melhorar, não está tudo ótimo não, tem muita coisa para trabalhar, mas a gente vai seguir evoluindo e trabalhando. Rafael Pio, Rádio CBN. Carpini, boa tarde. Hoje, com mais de 70% de posse de bola em muitos momentos, e a vitória, e mais do que a vitória, muitas chances de gols, né? É aquele cenário perfeito, vamos dizer assim, né? Ter a posse de bola, embora, claro, o Botafogo tenha depois exercido até uma certa pressão, mas posse de bola, criando oportunidades e fazendo gol. Eu acrescentaria ainda mais um ponto, concordo com tudo que você falou, e mais um ponto seria não dar o gol, né? Fazer o gol, criar, fazer e não dar o gol para o adversário, não passar um jogo sem sofrer gols. Acho que isso vai nos dando mais confiança para trabalhar, não que nós não tínhamos, né? A gente vinha se comportando bem, soubemos sofrer na reta final ali, fizemos 2 linhas de 4 porque era o que dava para fazer, com 1 a menos, 35 minutos em diante ali foi mais no coração, na superação, e mostra o nível de competitividade, o nível de dificuldade que é essa Série B, e a gente tem muito a crescer dentro da competição. Então eu concordo com esses pontos, sim. A posse e o controle, a criação e ser efetivo para fazer o gol e parar de dar o detalhe para o adversário, que é só dessa maneira que a gente tem sofrido. Mas esses mesmos pontos eu também os coloco na derrota. Não é só porque nós ganhamos hoje que a gente cria, que a gente fica, que a gente fica com a bola. A gente cria e fica com a bola o tempo todo. Agora, os detalhes que aconteceram a nosso favor hoje não vinham acontecendo. Eu acho que o mais importante hoje foi a superação e a pontuação para a gente entrar de vez na competição. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, boa tarde. Ainda até na linha da pergunta do Pio, mas por um outro ângulo, né? O Guarani terminou o primeiro tempo com 76% de posse de bola. Mas o gol saiu numa jogada de não ligação direta, né? Porque foi um lançamento consciente do Didi, e aí o Todinho na individualidade faz o gol. Falta aliar um pouco disso. É claro que o toque de bola, o controle do jogo é importante, mas em alguns momentos ser um pouco mais objetivo, ser incisivo, aproveitar esses momentos como foi esse. O Guarani não tocou a bola para chegar no gol. Foi a partir de um lançamento e depois da individualidade. Você acha que falta aliar um pouco isso, a posse de bola, para o Guarani ser mais efetivo na frente? Bom, eu acho que o equilíbrio é o que a gente busca o tempo todo. A gente não abre mão de construir, de ter a bola. O fato de ter saído por uma ligação direta, mas antes da ligação direta, se você lembrar, ele teve um controle, teve uma posse, teve uma movimentação para que a gente trouxesse o Botafogo para o lado do campo e fizesse uma diagonal longa. Situação essa que nós construímos e conseguimos fazer também muito contra o Cruzeiro. Então é muito relativo, né? Então é um mérito não só do trabalho, mas um mérito primeiramente do Didi, do atleta, de fazer o passe com precisão, e do Todinho, do talento individual, que ele estava precisando e estava merecendo esse gol. Dessa mesma maneira é o que eu falo, é o equilíbrio, né? Tendo em vista os gols que nós fizemos contra o Cruzeiro. Sofremos uma falta do segundo gol, fizemos um gol de bola parada, e o primeiro gol foi uma jogada trabalhada, o Todinho flutuando entre as linhas, achando o Wagninho no passe, uma finalização no primeiro gol do Cruzeiro. Isso voltando lá atrás. Isso voltando que o equilíbrio eu acho que é o ponto, né? A gente não vai abrir mão de tocar, de trabalhar, de ter a bola, e o adversário cada vez mais entende a nossa maneira de jogar, principalmente dentro de casa. Então a gente precisa criar essas alternativas, e a gente tem procurado buscar essas alternativas que são aumentando um pouco a nossa superioridade numérica na linha da frente e a linha de defesa do adversário, para a gente trabalhar a bola, construir e atrair, né, o adversário por um lado do campo, para a gente poder usar essa bola um pouco mais alongada. Em situações do jogo ela tem funcionado bem,
Mas assim, são situações, né? É o equilíbrio, é o controle, é a bola longa, é a competitividade. Eu queria aproveitar também enaltecer muito isso. O quanto nós competimos hoje, isso é o diferencial. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Carpini. Além das mudanças no time hoje, o que mudou para a conquista da primeira vitória do Guarani no campeonato? Mudou a bola final, né? Nós conseguimos colocar para dentro. No jogo do Cruzeiro também fizemos, mas nós sofremos os 3, então eu acho que além de ter colocado a bola para dentro, o primeiro ponto foi não sofrer gols e enaltecer muito a bola parada, né? Hoje não teve nenhuma pergunta da bola parada e isso é bom, graças a Deus e ao trabalho deles, que assimilaram bem que o jogo passado, acho que de 10 eu respondi 11 de bola parada, e vocês têm razão, porque a gente vem sofrendo disso, a gente não tampa o sol com a peneira, é uma dificuldade, ainda estamos trabalhando para melhorar, mas o fato de ter corrigido e não ter sofrido gols de bola parada e alguma situação individual que a gente estava errando na tomada de decisão e interferindo diretamente no resultado da partida também foi muito importante. Mas mérito demais dos atletas, de como eles competiram, de quem entrou, também de quem saiu, porque eles são muito importantes no contexto. Nós temos um grupo muito reduzido, 26, 27 atletas já com 7 garotos da base, então a gente vai precisar de todo mundo e todos são muito importantes, e agradecer o apoio que vocês sempre nos deram, o apoio que a nossa torcida sempre nos deu, e entender que esses atletas aí eles vão dar resposta, e isso vai jogo a jogo gradativo com os pés no chão. Vato, Rádio Planeta Guarani. Primeiro, parabéns, Carpini, pela vitória. E a minha pergunta é, apesar dos números serem iguais aos outros jogos, a porcentagem de posse de bola, todas as estatísticas, o Guarani jogou um pouco mais precavido hoje do que os outros jogos no Campeonato Brasileiro da Série B? Obrigado, vitória importante, né, para os atletas, para nós, para a nossa torcida, para continuar nos apoiando como eles têm feito. A vitória para a gente alavancar dentro da competição. A gente vinha jogando bem, tendo bons comportamentos e pecando em alguns detalhes que a gente ainda precisa melhorar, ainda vem alguns erros acontecendo. Isso não é a vitória que vai esconder, a gente precisa evoluir e vamos continuar trabalhando para isso. Eu acredito que nós posicionamos da mesma maneira, mudamos só algumas peças, né? A gente não foi precavido, a gente continuou ofensivo, buscando gol o tempo todo. Tivemos o primeiro tempo, praticamente só o Guarani jogou. Tivemos chance de fazer o segundo, o terceiro, né? Eu acho que vale muito ressaltar o fato de não ter tomado os gols, isso é o mais importante. E hoje a entrada do Giovani, eu acho que isso foi um fator que nos ajuda na criação, porque essa bola final, ele acha esse passe, e o Giovani só, é até bom esclarecer, porque o torcedor questiona muito o porquê do Giovani não jogar, o Giovani ficar no banco. O Giovani não apresenta ainda o seu 100% de condição física. Às vezes a gente arriscando o Giovani 10, 15 minutos ou começando com ele, a gente corre o risco de ganhar um jogo e perder 7 jogos sem o Giovani. Ele teve um grau 3 de posterior, já rescindente. O departamento médico muito competente, o Dr. Raí, o pessoal da fisioterapia, nos devolveu ele antes do prazo combinado, mas pedindo para que ele não jogasse muito tempo, que ele não passasse de 10, 15 minutos. E a cada vez que você tem o Giovani no banco com a capacidade, você procura colocá-lo, né, às vezes para tentar mudar a partida, achar uma bola de gol, mas a cada sprint que ele dava nas partidas, no jogo contra o Cruzeiro e nesse jogo, a gente fica um pouco apreensivo, né, com receio de ser uma recidiva, mas a gente acredita na boa recuperação. Acho que agora ele está no ponto ideal, e agora é sequência, é ritmo, é um pouco mais da intensidade, um pouco mais da confiança do próprio Giovani, e a gente ganha mais uma alternativa. Isso fica muito importante para nós. Heitor Fredo, da TVB Record. Carpini, boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a pressão que o Guarani sofreu nos minutos finais e a forma como conseguiu segurar o resultado mesmo com um jogador a menos. É natural, né? Você na frente, na casa do adversário, com um jogador a menos, como você bem ressaltou, num calor enorme, a gente precisando muito pontuar. Eu acho que é valorizar o esforço desses atletas. Eles souberam sofrer, baixamos 2 linhas, balançamos perfeito, não tivemos espaço dos atletas flutuarem do Botafogo entre nossas linhas e criar situações. Era o esperado, né? Jogar no contra-ataque e nas bolas paradas, toda a bola dentro da área, lateral, escanteio, falta lateral, enfim. E a gente soube se defender bem, se comportou bem, e acho que a palavra é essa, né? Soubemos sofrer.
Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Carpini, boa tarde. Minha pergunta diz respeito aos reforços. Você já comentou sobre a necessidade de o Guarani se reforçar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você atualizasse o torcedor bugrino a respeito de algumas situações. O Abner Felipe está descartado mesmo por conta de uma proposta de Portugal. Em relação ao Clayton, meia da Ferroviária, com o qual você já trabalhou no Botafogo da Paraíba, existe a possibilidade de se tornar reforço aí a partir da próxima segunda-feira. Há outros nomes encaminhados na zaga ou pro ataque? Um abraço. A gente tem buscado alguns nomes pontuais. O Abner é descartado, sim. O Clayton foi falado, assim como outros jogadores. A gente tem observado algumas situações que a gente precisa encorpar um pouco mais, né? Jogadores que venham para nos ajudar. Dentro de um critério, o primeiro deles é não inchar demais o grupo, o primeiro deles é não extrapolar o nosso orçamento, que é baixo, é limitado, então a gente não vai fazer loucura, até para a gente poder chegar no final do ano com segurança. Acho que a gente tem que pensar em todos os pontos para o nosso Guarani em reconstrução, né? O extracampo, o trabalho que o Ricardo Moisés tem feito, nosso presidente, é excelente, junto com o Miguel, o Conselho de Administração, então a gente tem caminhado, dado passo conforme a pena, né? Então a gente, claro que surgem ótimos nomes, mas às vezes muito fora da nossa realidade, e a gente gostaria de contar, mas infelizmente hoje nós não podemos, então a gente tem buscado sim nos reforçar, a gente tem buscado ainda mais um meia, mais alguns atacantes, mais algumas peças aí que possam vir e agregar dentro do processo, mas eu estou muito feliz por enquanto com o que nós temos. Claro que nós precisamos sim, volto a falar, né? Estou feliz porque a entrega desses atletas é ótima, mas a gente precisa se reforçar, um campeonato muito longo, muito disputado, pouco descanso, muita viagem, muito desgastante, então nós vamos ter problemas, então a gente precisa ter um elenco ainda mais encorpado e peças também que possam entrar e fazer a diferença, não que isso não tenha acontecido, mas quanto mais opções nos facilita.